Tá vendo essa ilha? Essa é a Ilha de Queimada Grande. Lá do alto, parece um pedacinho de paraíso esquecido no meio do Atlântico. Um refúgio cercado pelo azul profundo do oceano, intocado pela civilização. Contudo, por trás da beleza natural, esconde-se um dos lugares mais perigosos do planeta. Poucos têm coragem de chegar perto, e com razão. As histórias sobre essa ilha circulam há gerações. Dizem que quem pisa ali não volta para contar. Lendas falam de pescadores e aventureiros que se aproximaram demais e desapareceram sem deixar rastro. E o motivo? Serpentes. Muitas serpentes. A ilha é infestada por uma das cobras mais letais do mundo. Não tem monstro marinho, nem maldição pirata. O verdadeiro terror aqui rasteja entre as árvores. Hoje, o belo mundo te leva para conhecer a ilha mais perigosa e mortal do Brasil e talvez do mundo, a Ilha das Cobras. Se segura, porque essa viagem promete calafrios. Número 1. Localização e dados geográficos. A apenas 36 quilômetros do litoral sul de São Paulo, existe uma ilha que desafia qualquer expectativa, coberta pela Mata Atlântica, mas sem uma única faixa de areia. Nada de praia para estender a toalha ou mergulhar no mar calmo. Mas te adianto, a falta de areia é o menor dos problemas. Essa ilha é como um campo de provas da natureza, cheia de obstáculos e habitantes que não fazem questão nenhuma de dividir espaço com visitantes. Com uma área de 430 mil metros quadrados, a Ilha Queimada Grande é um sobe e desce constante, com duas elevações que definem o visual. De um lado, um farol discreto. Do outro, uma elevação imponente que chega a 206 metros. Para quem acha que o difícil acaba na vista, se engana. Desembarcar na ilha é um desafio por si só. Nada de portos ou enseadas amigáveis. As chegadas acontecem em plataformas de pedra escorregadia, cobertas por limo. Um convite ao tombo para quem não estiver atento. A vegetação está composta por árvores altas e densas que formam um bosque fechado, com grutas escondidas entre os rochedos. Parece coisa de filme de aventura. Mas acredite, o maior espetáculo da ilha não é a paisagem. O que realmente domina esse pedaço isolado são as moradoras oficiais. E quando falamos moradoras, estamos falando de serpentes. Muitas serpentes. Aqui não tem guarda florestal, nem ecologista de plantão. E para falar a verdade, não precisa. Quem é que teria coragem de invadir um lugar desses? Não é à toa que, em 2010, a Ilha Queimada Grande foi eleita pelo site Listverse como o pior lugar para visitar no mundo. Sim, ela ficou acima de Chernobyl e dos vulcões de lama do Azerbaijão. E é para lá que estamos indo hoje. Se prepare, porque o destino não é para os fracos. Número 2. A origem da ilha. A Ilha Queimada Grande entrou para os mapas em 1532, quando Martim Afonso de Souza, o mesmo militar português que fundou São Vicente, a primeira vila do Brasil, passou por lá durante uma de suas expedições. E o que ele fez ao avistar a ilha? Parou, caçou algumas aves e, antes de partir, ateou fogo em tudo. Sim, você leu certo? Eles tocaram fogo na ilha inteira. Mas por quê? A versão oficial nunca existiu, mas dizem que o medo, ou talvez a superstição, falou mais alto. Quem sabe Martim Afonso e sua tropa não tenham se deparado com algumas das famosas serpentes que reinam por lá hoje? Se foi medo, azar ou instinto de sobrevivência, isso ninguém sabe. O que dá para afirmar é que essa prática pegou. Queimar a ilha virou quase uma tradição. No final do século XIX, a Marinha do Brasil decidiu instalar um farol por lá. E adivinha? Os faroleiros que precisavam viver na ilha passaram pelo mesmo terror. As cobras estavam por toda parte, e os faroleiros responderam com mais fogo. As queimadas eram tão intensas que, dizem, as chamas podiam ser vistas do continente. E foi assim que a ilha recebeu o nome que carrega até hoje, Queimada Grande. Mas viver cercado de serpentes não era só história para contar. Mesmo sem registros de ataques fatais, a presença das cobras era constante e implacável.
Elas não perdoavam nada. Devoravam galinhas, cães, gatos e qualquer outro animal que os faroleiros levavam para tentar suavizar a vida isolada. Dá para imaginar o sufoco, né? A situação durou até 1925, quando o farol foi automatizado e a Marinha finalmente retirou os faroleiros da ilha. Desde então, as cobras tomaram conta do território de vez. Sem ninguém para atrapalhar, elas reinam absolutas até hoje. Número 3. Fatalidades. Embora não existam registros oficiais de mortes, as histórias que rondam a Ilha Queimada Grande parecem saídas diretamente de um filme de terror, com uma boa dose de lenda urbana. Uma das histórias mais famosas fala de 3 pescadores que, depois de uma viagem de pesca frustrada, avistaram bananeiras na ilha. Fome é fome. E os 3 decidiram desembarcar para colher algumas frutas. Não sabiam que estavam prestes a entrar em território proibido. Dizem que 2 deles foram encontrados dias depois, em poças de sangue, enquanto o terceiro desapareceu sem deixar nenhum sinal. Nenhuma embarcação, nenhum corpo, como se a própria ilha o tivesse engolido. Mas não para por aí. Outro conto arrepiante envolve o último operador do farol. Ele morava na ilha com a esposa e seus 3 filhos. Certa noite, as cobras teriam invadido a casa pelas janelas, forçando a família a fugir no desespero. Correndo para o barco, eles foram surpreendidos por mais serpentes penduradas nos galhos pelo caminho. A família nunca conseguiu alcançar o mar. Se isso já não fosse perturbador o bastante, uma das histórias mais intrigantes é da década de 1920. Um zelador foi enviado à ilha com a esposa e a filha de apenas 5 anos. Quando a equipe de suprimentos chegou para reabastecer o farol, encontrou a porta aberta e o local vazio. A família foi descoberta morta em uma trilha na encosta. Até hoje, quem se aventura pela ilha jura ouvir risadas de crianças se misturando ao som do vento. Verdade ou fruto da imaginação? Só quem esteve lá sabe o que realmente aconteceu. E, como se o cardápio de terror já não estivesse completo, há quem diga que a ilha é guardiã de um tesouro pirata. Segundo a lenda, piratas teriam escondido um baú valiosíssimo na ilha, deixando as cobras como guardiãs para afastar qualquer aventureiro. Essa teoria foi tão longe que virou tema do programa Ilha das Cobras, do canal Discovery, onde especialistas desembarcaram por lá na tentativa de encontrar o famoso tesouro da Trindade. Por mais fascinantes que sejam essas histórias, a verdade por trás de tantas cobras na ilha tem bem menos a ver com maldições e muito mais com evolução. Número 4. Cobras por todos os lados. A pergunta que não quer calar. Como essa ilha virou um paraíso ou pesadelo de serpentes? Acredite se quiser, mas as moradoras da Ilha Queimada Grande ficaram presas por lá. Parece coisa de filme, mas é pura ciência. Tudo começou há cerca de 20 mil anos, durante a última era glacial. O mundo era bem diferente. O nível do mar estava lá embaixo porque boa parte da água estava congelada nos polos. Naquela época, a ilha nem existia. Era só uma continuação do continente. Mas aí veio o grande aquecimento natural. As calotas polares derreteram, o nível do mar subiu e a ilha se separou do continente como um pedaço esquecido do quebra-cabeça. Só que tinha um probleminha. Algumas jararacas estavam por lá no momento dessa inundação. Quando a água subiu, elas ficaram ilhadas, sem passagem de volta. Foi assim que começou uma das histórias evolutivas mais fascinantes do planeta. Isoladas do mundo, as serpentes da ilha seguiram um caminho completamente diferente das suas primas do continente. Cada pequeno detalhe no comportamento e nas características delas foi moldado pela necessidade de sobreviver em um ambiente único. E agora que você já sabe como elas ficaram presas, está na hora de conhecer essas celebridades rastejantes. Número 5. Espécies famosas. Ilhas sempre foram berços de histórias incríveis. De Galápagos, que inspirou Darwin, a Ilha Queimada Grande,
que não fica atrás quando o assunto é adaptação extrema. Esse pedaço de terra é o lar exclusivo da jararaca ilhoa, ou Bothrops insularis, uma serpente tão única quanto letal, que só existe lá. Segundo os biólogos do Instituto Butantan, que estudam a ilha desde 1911, Queimada Grande tem um dos maiores espetáculos naturais de serpentes do mundo. A grande protagonista, a jararaca ilhoa. E o que faz dela tão especial? Simples, ela se reinventou para sobreviver. Separada do continente há cerca de 10.000 anos, a jararaca ilhoa precisou se adaptar. Diferente das primas do continente que se alimentam de roedores, a dieta dessa serpente tem um gosto mais exótico. Ela caça aves migratórias. E não estamos falando de qualquer passarinho, mas de espécies que só passam pela ilha de tempos em tempos. Agora, aqui vai um detalhe curioso. Por algum motivo, as jararacas não atacam a corruíra, uma ave residente que vive o ano todo na ilha. É como se houvesse um pacto de não agressão. Estranho, né? Os cientistas ainda estão quebrando a cabeça para entender esse fenômeno. Mas quando o alvo é uma ave migratória, a história muda de figura. Para pegar as presas, a jararaca ilhoa escalou, literalmente, outro nível na cadeia alimentar. Ela aprendeu a subir em árvores. É a única cobra do Brasil que vive nas alturas, se equilibrando nos galhos para surpreender suas vítimas. E tem mais. A jararaca ilhoa é mestre na arte do disfarce. Ela balança a cauda como se fosse um verme ou lagarta. Os passarinhos, sem desconfiar, se aproximam para dar aquela espiada. E aí, já era. Diferente das cobras continentais, que mordem e soltam a presa para esperar o veneno fazer efeito, a jararaca ilhoa segura firme. Para a ave, fugir é quase impossível. E o veneno não tem perdão. A toxina da jararaca ilhoa está entre as mais potentes do mundo. Os efeitos? Dores lancinantes, vômitos de sangue, hemorragias internas e necrose. A taxa de letalidade chega a incríveis 93%. Uma mordida dessas não dá espaço para arrependimentos. É sentença de fim de jogo. A jararaca ilhoa é a prova viva de que, na natureza, sobrevive quem se adapta. Número 6. Aparência das cobras. Além de letal, a jararaca ilhoa também sabe impressionar no visual. Com uma coloração amarelada que reluz sob a luz do sol, combinada com aquela clássica cabeça triangular, essa serpente não só é bonita, é uma verdadeira mestra do disfarce. A camuflagem perfeita permite que ela se misture à vegetação densa da ilha, tornando-se praticamente invisível durante o dia. E sim, ela caça à luz do dia, tranquilamente, enquanto as aves sobrevoam o local sem perceber o perigo, espreitando entre os galhos. Agora, aqui vai um detalhe curioso. A Ilha Queimada Grande também abriga outra cobra, a dormideira, Dipsas micani. Mas convenhamos, ela não chega nem perto do estrelato da jararaca ilhoa. Afinal, estamos falando de uma cobra que colocou a Ilha Queimada Grande no mapa como o lugar com a maior densidade de uma única espécie de serpente no mundo. Um verdadeiro espetáculo da natureza, mas que, convenhamos, ninguém quer ver de perto. Número 7. Acesso restrito. Queimada Grande é um paraíso para biólogos e apaixonados por cobras. Mas se você pensa em fazer uma visitinha, esqueça. O acesso à ilha é extremamente restrito. Sem autorização, Queimada Grande continua sendo apenas uma história que você ouve de longe. E não é só pelas cobras, não. Embora elas sejam uma ameaça real, o decreto que limitou o acesso à ilha foi, na verdade, uma tentativa de proteger o ecossistema único do local. Em 5 de novembro de 1985, o governo brasileiro declarou Queimada Grande e Queimada Pequena como áreas de relevante interesse ecológico. A decisão ajudou a preservar não só a jararaca ilhoa, mas também uma variedade de outros animais que dependem do equilíbrio frágil da ilha,
como aves, lagartos, aranhas e insetos. Mas calma, isso não significa que a ilha está fora do radar. Embora o decreto não proíba totalmente as visitas, qualquer pessoa que deseje desembarcar por lá precisa passar pelo crivo da Secretaria Especial de Meio Ambiente. Mexer no ambiente da ilha sem autorização não é brincadeira. É crime ambiental e pode render punições severas. Só que mesmo com essa proteção, a ilha continua em risco. A interferência humana, legal ou não, segue sendo uma ameaça constante. Número 8. Riscos da extinção. Hoje, a população de jararacas e lhoas na Ilha Queimada Grande gira em torno de 2.000 serpentes, de acordo com dados do governo brasileiro de 2019. A União Internacional para a Conservação da Natureza, conhecida pela sigla UICN, aponta que o número pode chegar a 2.500. Pode parecer muita cobra para um pedaço de terra com apenas 23 hectares, mas vale lembrar: esse é o único lugar do mundo onde essa espécie existe. E o pior, isso pode acabar de uma hora para outra. Mesmo com essa população aparentemente estável, a jararaca ilhoa está em risco de extinção. A lista vermelha da UICN aponta duas grandes ameaças: desmatamento e caça furtiva. E por que alguém arriscaria a vida numa ilha cheia de cobras venenosas? A resposta é simples e absurda: dinheiro. No mercado negro, uma jararaca ilhoa pode valer até $30.000. A raridade dessa serpente a transformou em um verdadeiro tesouro para traficantes de animais. Mas, enquanto alguns caçam lucro, o impacto disso é devastador para a sobrevivência da espécie. E não é só a caça que pesa contra elas. Desde 1920, o Instituto Butantan já retirou cerca de 830 cobras da ilha para pesquisa científica. Claro, esses estudos ajudaram muito a ciência. Mas não dá para negar que levar centenas de cobras de uma população limitada pode ter afetado o equilíbrio da espécie. No fim das contas, sobra uma pergunta desconfortável: quem é o verdadeiro predador aqui? As cobras para os humanos ou nós para elas? Número 9. A importância dessas cobras. A boa notícia é que existe um esforço gigantesco para garantir que as jararacas e lhoas não desapareçam da face da terra. Cada cobra encontrada na ilha é microchipada, um trabalho minucioso para monitorar a população e manter essa espécie única viva. As pesquisas por lá são tão fascinantes quanto as cobras. Divididas entre ecologia, biologia molecular e reprodução, essas investigações vão muito além de entender o comportamento das serpentes. O Instituto Butantan, por exemplo, não estuda só o veneno. Eles buscam soluções que podem salvar vidas. E não estamos falando só de soro antiofídico. O veneno das serpentes é um verdadeiro baú de tesouros para a medicina. Com ele, é possível criar analgésicos potentes, anticoagulantes e até medicamentos anti-inflamatórios. Quer um exemplo? O captopril, remédio usado no tratamento de pressão alta, foi desenvolvido a partir do veneno da Bothrops jararaca, prima continental da jararaca ilhoa. Imagina o que mais podemos descobrir? Além disso, os cientistas já estão pensando no futuro. Estão estudando formas de reproduzir as jararacas ilhoas em cativeiro. Isso mesmo, uma espécie de reserva genética que funcionaria como um plano B caso algo aconteça com a população da ilha. Parece coisa de ficção científica, mas é pura conservação na prática. E se você acha que todo esse esforço não vale a pena, pensa de novo. Perder qualquer espécie é uma perda para o planeta. A jararaca ilhoa, com toda a sua letalidade, é um lembrete poderoso de como até o que nos assusta pode, na verdade, nos salvar. Então, da próxima vez que ouvir falar de cobras, lembre-se disso. A natureza é cheia de surpresas, e nem todas são ruins. E aí, o que mais te deixou de cabelo em pé sobre a Ilha das Cobras? Você já sabia que existia um lugar assim, onde a natureza decidiu dar um toque extra de adrenalina?
Se você curtiu essa viagem por um dos destinos mais perigosos e fascinantes do Brasil, não esqueça de deixar o like, seguir o canal e ativar as notificações. Tem muita história arrepiante e lugares inacreditáveis desse nosso belo mundo vindo por aí, e você não vai querer perder. Obrigado por embarcar com a gente nessa aventura e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!